Me passaram aqui que a gente já vai entrar ao vivo em um minutinho. Larissa, você é no Arrastão? Oi? Você trabalha no Arrastão? Não, mas eu comecei a empreender lá, que você foi a minha banca. Ah, eu trabalhei no Arrastão. Nossa, eu não sabia disso. O Tony Marlon foi meu primeiro estagiário. Nossa, olha só. Mundo pequeno. Eu Aí montei já dá na pra gente época, falar, dá pra falar do arrastão também já. super. Montei na época a área de desenvolvimento institucional, que era a captação e mais a comunicação. Nossa. Eu falo muito com o Henrique, que é o novo coordenador. Uhum. Isso foi, eu fiquei lá de 2005 até finalzinho de 2007. Nossa, o mundo é muito pequeno mesmo. Por isso É que você me arrastão, falou, telefone. por isso que você falou na tua primeira mensagem, quando o Arrastão me convida, e se eu posso, tem que estar tendo. Nossa, olha só. Tá entrando ao vivo, tá? Eu vou começar. Oi, oi, gente, boa tarde. Eu sou a Larissa Libânio, embaixadora da Rede PG, e hoje eu estou aqui com o Luiz Guggenberger para esse bate-papo sobre investimento social. Mas antes da gente começar esse bate-papo, Luiz, eu vou pedir para você falar um pouco da sua experiência e do seu envolvimento com o empreendedorismo social. De quando você trabalhou na Telefônica com projetos sociais, quando você foi mentor, e também um pouquinho sobre o seu trabalho da ONG Arrastão. Então, eu vou deixar esse tempo de fala para você e depois a gente segue para as perguntas. Legal, Larissa, super obrigada pelo convite, boa tarde. Boa tarde, galera aí da rede P&G. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, batendo um papo. Eu tenho um carinho super especial por essa rede, né, porque eu penso grande. Eu participei da construção do nascedouro do programa lá atrás, quando eu trabalhava na Fundação Telefônica Vivo, e alguns parceiros que nós tínhamos na época, como o próprio Projeto Arrastão. Né? Falando brevemente um pouco sobre a minha trajetória, eu sou publicitário e relações públicas de formação acadêmica, trabalho no terceiro setor profissionalmente desde 2001, quando eu comecei a trabalhar na Fundação Gol de Letra, aqui na Zona Norte de São Paulo. Na sequência, fui trabalhar no Projeto Casulo, uma iniciativa do ICE, o Instituto de Cidadania Empresarial. Nessas duas organizações eu tive passagens interessantes, desde atuação em articulação e desenvolvimento comunitário, como também educador social. E, por último, no Casulo, eu acabei criando uma área lá que era de desenvolvimento institucional, que juntava as áreas de comunicação e de captação de recursos. Na sequência, tive um convite para, então, trabalhar no Projeto Arrastão, no Campo Limpo, também criando essa área de desenvolvimento institucional. Fiquei
por lá entre 2005 e 2007, e na sequência fui para a Vivo, na época era o Instituto Vivo, coordenar programas de voluntariado corporativo, mas depois acabei trabalhando muito intensamente numa transformação que o Instituto Vivo acabou passando, de se aproximar mais do negócio da Vivo. Em 2011, aconteceu a fusão Telefônica Vivo, e eu então migrei para a Fundação Telefônica Vivo, onde participei ativamente dessa integração entre o Instituto Vivo e a Fundação Telefônica, ampliando o seu impacto social, ampliando a abrangência da atuação da Fundação por todo o Brasil. Comecei na Fundação criando uma área que a gente chamava de debate e conhecimento e novos projetos. Eu já tinha ali uma célula de inovação por conta das coisas que vinha desenvolvendo dentro do Instituto Vivo. Fazíamos também alguns estudos sobre o impacto da tecnologia na sociedade brasileira e promovíamos uma série de eventos e debates para discutir amplamente com a sociedade quais eram esses impactos, então, da tecnologia. Foi aí que, no finalzinho de 2012, eu recebi um novo convite dentro da Fundação para, então, deixar essa área de debate e conhecimento, que migraria para a área de comunicação, e criasse a área de inovação social e também o voluntariado. Herdei o programa, que já vinha num movimento de crescimento por todo o Brasil, a sua presença, mas que fosse um programa mais conectado com a linha daquilo que a gente pensava em termos de desenvolvimento humano dos colaboradores, como também que fosse um voluntariado mais digital. E no que tange a inovação social, foi então a construção do Pense Grande, que na época não tinha esse nome, que já é uma curiosidade que eu não sei se muitos que participam da rede P&G conhecem. O programa nasceu com o nome de PDE, Programa de Desenvolvimento de Empreendedorismo. Nós tínhamos 3 pilares. O primeiro pilar era de formação, então trabalhávamos com 3 comunidades pelo Brasil, 3 ONGs locais. Santarém, a gente trabalhava com o projeto Saúde e Alegria, levando empreendedorismo para a Amazônia. Trabalhávamos em Santa Cruz Cabralha, onde existia um centro de tecnologias digitais, que nós implantamos com um parceiro que era a Qualcomm à época, e já com o projeto Arrastão, atuando então na região do Campo Limpo. No ano seguinte, esse programa, a gente desligou Santa Cruz Cabralha, migramos a atuação lá para o Vale de Quitinhonha, trabalhando com uma série de organizações ali da região, e ali a gente começou a desenhar toda a metodologia de formação da antiga PDE, que depois passou a se chamar então Pense Grande, num alinhamento global com a própria Espanha. Tinha um segundo pilar, então, que era de incubação de ideias. Uma ideia, o principal aspecto que estava ali por dentro era como é que a gente criava, na jornada do empreendedor, do jovem empreendedor, um segundo passo, que era de transformar a sua ideia, que os jovens apresentavam nos pitches, ao final do programa de formação, eles pudessem, então, colocar as ideias em prática e a gente incubasse, colocasse um capital semente para que, então, deixasse de ser ideias e se tornassem, de fato, negócios promissores. E o terceiro eixo, que a gente acreditava muito, não adianta só eu formar jovens, não adianta só eu incubar as ideias do jovem, acelerar até essas ideias, se eu não tivesse um ecossistema de negócios de impacto social e ambiental no Brasil forte, que garantisse, então, o crescimento dessas ideias dos jovens. Foi aí que a gente teve, então, um eixo de fortalecimento do ecossistema, apoiando muitos movimentos estruturantes para o que hoje a gente vê através da aliança de negócios de impacto, entre outros movimentos. De fato, hoje a gente tem um ecossistema muito robusto, muito forte, que ainda está em crescimento, óbvio, mas com capital de fundos, com mais aceleradoras, com a academia olhando também para os negócios de impacto e etc. Saí da Fundação Telefônica no ano de 2017, no início de 2017. Naquela época já participava, então, da escalada
do programa Pense Grande, no eixo de formação, levando para as ETECs aqui no estado de São Paulo, e criávamos um eixo também de mobilização dos jovens. Então, quando eu saí, o programa tinha 4 eixos de atuação com os jovens, e passei por um desafio de vir para a Vedacity, primeiro para criar o Instituto Vedacity. Então, toda a experiência, toda a bagagem que eu tive na prática de terceiro setor, e depois do outro lado do balcão, como investidor social, colocar tudo isso à prova, criando um novo instituto, criando uma linha de investimento social ligado ao tema das cidades do futuro, que já nasceu também com um olhar para negócios de impacto socioambiental. Então a gente tem feito muita atuação, e com o passar aí dos tempos, eu fui assumindo outros desafios dentro da Vedacity, como depois a cadeira de sustentabilidade, então a sustentabilidade integrada com o Instituto, e num curto espaço de tempo, integrando mais uma cadeira, que é a de inovação aberta, e aí eu não estou olhando só para impacto, eu estou olhando para a inovação aberta, para o mundo de startups mais mainstream, mas eu acho que a gente conseguiu ter um grande desafio, na verdade, de superar um desafio, que é como é que a gente conecta essas coisas, porque em geral o que vocês verão ao abordar empresas, a buscar empresas, a área de sustentabilidade, um feudo separado do seu instituto, da sua fundação. Alguns casos de empresas conseguem juntar elas, mas aí a área de inovação está em separado, ou você vai ver já agendas juntando a inovação e a sustentabilidade, mas o instituto e a fundação, o investimento social privado, continua apartado do negócio. Na Veda, a gente conseguiu unificar essas 3 áreas dentro de uma mesma diretoria, e então criar também uma série de ações conjuntas que tenham um pipeline entre todas elas. E aí, obviamente, em todos esses processos todos que eu vivi de empreendedorismo, passei a atuar como mentor de muitas startups, de muitos empreendedores, continuo sendo mentor, desde o Inovativa Brasil, por exemplo, que é um programa do governo federal, fui mentor da Waira, hoje nós temos o Vedacity Labs, que é um programa de aceleração de startups, onde eu também sou mentor, já dei mentoria para startups dentro da Artemisia, e tem sido experiências muito ricas de troca junto com os empreendedores. Então, de um modo geral, esse é um overview da minha carreira e um pouco da minha trajetória, das coisas que eu fui fazendo aí dentro do ecossistema de negócios de impacto. Isso aí, muito bom. Gente, eu vou falar uma curiosidade para vocês, que a gente sempre puxa o peixe para a rede, né? Para a rede PG. E quando eu comecei a empreender, foi no Projeto Arrastão, que o Luiz trabalhou, e a minha primeira banca, ele estava presente, e nisso que ele falou, no ano de 2017, que ele saiu da Telefônica, foi quando eu entrei na incubação Pense Grande da Telefônica. Então, e depois o Américo indicou ele para participar. Eu já veio na hora, eu falei, conheço. Então o mundo é bem pequeno, o mundo do empreendedorismo é pequeno. Olhem bem para o que vocês fazem. A imagem é tudo. Imagine se tivesse feito alguma coisa. O mundo é azeitona nesse mundo do empreendedor, nesse mundo do investimento social, Larissa, sem dúvida nenhuma. Luiz, na sua visão de mentor, que você disse que já foi mentor de vários negócios sociais, qual dica você daria para um negócio que quebrou durante a pandemia ou que teve que parar? Porque teve vários negócios de segmento de turismo, vários outros segmentos que tiveram que parar por conta da pandemia. Que dica você daria para eles? Ele deveria parar ou tentar outro negócio? Olha, eu acho que a pandemia, claro que ela foi muito agressiva com uma série de aspectos em todos os setores da economia. Com o mundo do empreendedorismo não é diferente de maneira alguma. Mas eu prefiro olhar o lado cheio do copo, tá? Eu acho que ela traz também uma série de oportunidades. O que a gente precisa fazer é romper o nosso próprio mindset, romper o próprio status quo. O que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Outro dia eu estava dando uma mentoria para um grupo de empreendedores sociais lá da Artemisia, que trabalham focados com reforma de moradia para baixa renda. Então, o negócio social já nasceu com esse olhar de reforma de moradia para baixa renda. Só que no começo da pandemia, poucos pedreiros ou poucos profissionais da indústria da construção civil estavam se arriscando a fazer reformas
a fazer algum tipo de reparo, exceto as grandes obras que estavam, de fato, trabalhando. Né? E aí o pessoal estava me questionando, puxa, mas como é que eu faço para continuar? Não estou conseguindo fechar a obra nenhuma, porque as pessoas estão com medo de fechar a obra. E eu dizia para eles, escuta, peraí, mas quem disse que você não pode oferecer reforma para pequenos comércios? Quem disse que você não pode oferecer reforma para a classe B, ou reparos para essa classe B ou classe A? Ah, mas pode fazer isso? Deve. Não só pode, como deve. Mas não estou deturpando a minha essência de modo algum. Você está criando uma maneira, uma estratégia para você manter o seu caixa de pé, né? E que isso também, à medida que você vai gerando fluxo de caixa para o seu negócio, você tem maiores condições depois até de subsidiar crédito para a população de baixa renda, fazer as reformas no momento em que elas puderem fazer a retomada. Né? Então, você que está com o seu negócio parado, está aqui uma boa oportunidade para você reinventar um pouco quem é o teu público-alvo neste momento, ou como você reprograma o teu público-alvo de modo que você gere caixa, gere esse respiro para o teu negócio, você não fique parado, fique ativo, e que esta grana que entrar a partir desse redirecionamento te mantenha você a voltar para o trilho a qualquer momento e continuar a sua prestação de serviço para a população de baixa renda ou para a causa social que você acabou definindo como o teu core. Então, essa é uma experiência, por exemplo, que eu posso muito bem aqui compartilhar com todos vocês da Rede Pense Grande. Ok, muito bom. E sobre o investimento social privado, eu acho que tem muitos empreendedores que não entendem muito bem como que funciona. Você pode explicar para a gente como que funciona dentro da frente do Vedacity? Bom, investimento social privado, galera, aqui já fica uma referência para vocês. Tá? Tem o GIFE, GIFE, que é o Grupo de Institutos e Fundações e Empresas, que é, digamos que, uma organização social que congrega as diferentes fundações, institutos empresariais e familiares, as maiores do Brasil, e que milita pela organização deste campo do investimento social privado. O que passa a ser, na denominação comum, o conceito de investimento social privado? Nada mais é do que você pegar os recursos, seja de uma empresa ou seja de uma família, emprega dentro da área social, mas simplesmente não pega o dinheiro e aporta na área social. Você, quando faz esse aporte, quer medir impacto, quer ter indicadores de performance do seu negócio, quer avaliar a sua atuação social. Então, investimento social privado nada mais é do que você alocar recursos na área social e ambiental, monitorar esses recursos e medir o tamanho do impacto que você promove com essa injeção de capital. Então, basicamente, é isso. Em geral, vocês verão empresas compondo fundações que têm uma denominação jurídica, com patrimônio que as empresas acabam colocando à disposição desta fundação. Há casos mais sofisticados, tá, galera? Nos Estados Unidos é mais comum a gente ver isso, em que fundações empresariais foram criadas pelos fundadores das empresas e acabam sendo, entre aspas, as donas da empresa mãe, para que o fundador morre, ele deixa todas as ações nas mãos das fundações, e elas aqui controlam a empresa mãe, que continua alocando parte do seu lucro para dentro da atividade dessas fundações. Você tem os institutos, que tem uma denominação jurídica muito similar à das fundações, mas tem um pouco mais de flexibilidade, vamos chamar assim, ou tem empresas que não criam estas áreas e simplesmente colocam dentro do seu departamento de responsabilidade social corporativa esta atuação de investimento. Mas um fenômeno um pouco mais recente é o crescimento das fundações familiares, ou institutos familiares. Qual é a diferença nisso? Especialmente as empresas brasileiras, quando elas são tidas de capital fechado, né, ou quando a família fundadora da empresa, quando abre capital, acaba se retirando do dia a dia do negócio, mas continua tendo essa vontade de promover impacto social,
e não quer misturar com o core da empresa, ou com a atuação da empresa, então criam as suas fundações e institutos familiares para atuar nas causas, nas bandeiras que eles mesmos acreditam, que muitas vezes não precisa, inclusive, ser necessariamente a bandeira que a empresa acaba entregando, porque a gente viu um movimento muito de alinhamento também do core business, né, da essência dos negócios das empresas, com os seus institutos para potencializar ainda mais o investimento social privado. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu tenho, por exemplo, no caso da Verdacity, uma bandeira ligada às cidades do futuro, uma das frentes que a gente vem atuando é de cidades sustentáveis, encampando programas e ações voltadas para a melhoria das condições de habitação da população da baixa renda, além do meu investimento social privado estar canalizado para este movimento, como é que eu posso arrastar a empresa e colocar não só os produtos e serviços que a empresa oferece, também à disposição desta causa, como trazer o capital intelectual dos meus colaboradores, através do voluntariado, também em prol desta causa, desta bandeira que a empresa acredita. Então, esse é um fenômeno muito interessante que tem acontecido com muitas empresas, fundações e institutos, que aqui fica a minha dica, na hora de você querer sair desesperado, vou abordar tal empresa ou tal fundação, primeira coisa, galera, estudem quem é a fundação, o instituto, o que eles fazem, quais são as linhas de atuação, para daí, então, você buscar uma oportunidade de apresentar a sua iniciativa, o seu negócio ou a sua organização social, porque se não tiver conexão nenhuma, você vai tomar um não rapidinho, seja via LinkedIn ou seja via e-mail. Olha, Luiz, a gente já tem uma pergunta. Felipe, e ele fala o seguinte, que o dinheiro na hora errada pode atrapalhar, mas como que ele sabe quando o negócio dele está pronto para receber um investimento? Olha só, Lucas, você está aí com um grande dilema que eu venho visto de muitos empreendedores, e olha, não é só o empreendedor de impacto, tá? Eu tenho visto também empreendedores tradicionais. Acabei de passar por uma rodada de negociação de aquisição de uma startup, que a gente chama de M&A, onde esse empreendedor estava muito diluído com investidores anjos, tá? Um dos aspectos que eu acho que todo empreendedor tem que tomar consciência, desde o dia zero, quando vai pensar no seu negócio, primeiro, se você vai fazer sociedade, ou mesmo que você não queira fazer sociedade, como é que você estrutura o seu chamado cap table? Cap table nada mais é do que a participação acionária que você tem no seu negócio. A gente sabe de muitas estatísticas que muitos dos negócios quebram por desalinhamento entre os sócios. Não sei se é o teu caso, Lucas, se você tem sócio na tua iniciativa ou está pensando em empreender e está pensando em se juntar a um sócio, primeira coisa é como é que você vai dividir essa sociedade. Segundo aspecto, que em geral, que também é negligenciado não, né, em alguns casos, negligenciado em outros casos, por desconhecimento. Como é que você estrutura as rodadas de captação de investimento? Em geral, as primeiras rodadas você vai estruturar a cada 12, 18 meses. Então você tem que buscar recursos que possam manter a tua ideia de pé por este período de 12 a 18 meses. Quando você está buscando recursos, principalmente com investidores anjos, obviamente que eles vão fazer uma análise do chamado valuation, né, que não é uma ciência de foguete, tá? Hoje tem muito debate sobre o valuation, quanto é que vale a sua empresa para o mercado. Esses investidores anjos vão analisar o teu potencial enquanto negócio, vão te oferecer, sei lá, 100 mil reais, 200 mil reais, em troca de 5, 10% de participação na sua empresa. Você tem que olhar primeiro, quanto você está disposto a abrir mão desse teu percentual acionário para essa primeira rodada. Você tem que imaginar que você vai ter que fazer outras rodadas de captação à medida que o seu negócio vai crescendo, né? E cada vez que você vai passando por esse ciclo de 18 meses, seu negócio vai crescer mais, você tem que buscar também recursos para alavancar esse teu crescimento e, consequentemente, vai ocorrer, então, diluição, seja sua
ou até mesmo do investidor anjo inicial lá atrás. E aí o cuidado que você tem que ter é, se você tiver muitos anjos investindo em você, em qualquer uma das rodadas, ou com muitas rodadas de investimento, a tua participação vai diminuindo. E segundo aspecto, você vai perdendo o controle da empresa à medida que isso vai se diluindo. Então esse é um cuidado muito grande que você tem que ter na hora de você planejar as suas rodadas de captação de recursos. Outro aspecto importante, porque em geral também o empreendedor gosta de sempre botar na cabeça, eu tenho que buscar investidor, eu tenho que buscar investidor, eu tenho que buscar investidor. Galera, muitas vezes você nem precisa buscar investidor, o teu melhor investidor é o seu cliente. Se você desenvolve um bom produto ou serviço que resolve de fato uma dor, as pessoas estarão dispostas a pagar pelo seu serviço e o volume de clientes que você trouxer para dentro vão te autofinanciar. Ok? Ele falou muito obrigada, acho que respondeu. E também quando eu tinha comentado para o pessoal da rede da sua presença sobre o tema, o próprio Lucas mesmo ele tinha comentado uma dúvida que eu acho que pode ser a dúvida de muito empreendedor. Se o negócio dele, no caso, é de agricultura familiar. Então, ele pensa muito na questão do meio ambiente. E aí, se no caso ele quisesse um investimento, mas essa empresa que queria investir não denigre o meio ambiente, e se ele chegasse um momento que ele precisasse desse investimento, ele queria saber se faria sentido ele aceitar por precisar do investimento e o negócio não morrer, ou de não aceitar porque denigre o meio ambiente e isso pode causar uma imagem ruim na empresa, de qualquer maneira ele quebraria. Boa pergunta, Larissa. Lucas, em primeiro lugar, cara, qual é o teu propósito enquanto negócio? Você tem que questionar, esta empresa, se associando à minha empresa, vai denegrir o meu propósito? Aí você, ao pensar nessa resposta, já vai encontrar o caminho, se você aceita esse recurso ou não. Se você acha, não, ela não vai denegrir o meu propósito. Lembre-se, quando eu estou buscando um investidor, eu estou começando aí um relacionamento. É quase como um namoro, um casamento. É com essa pessoa que você quer viver, com essa marca que você quer viver uma boa parte da sua vida. Tem que colocar isso na mesa. Outro aspecto, dependendo do cheque que ela vai colocar e da participação acionária que ela vai querer no seu negócio, quando é esse tipo de negociação, qual é o nível de pressão que você imagina que essa empresa vai colocar por retornos e qual o prazo de retornos que ela tem expectativa. Se o cara, às vezes, tem dinheiro que é maldito. Não adianta o cara te colocar R$ 1 milhão. Fala, tá aqui, ó, aposto na tua ideia, mas, ó, em contrapartida eu quero, sei lá, 30% do seu negócio e eu quero que você me traga resultados que vai me pagar o meu investimento em 2 anos. Sinto te dizer, mas você vendeu a alma ao diabo. Então, tudo isso você tem que parar e pesar e avaliar na hora de refletir se este é um parceiro adequado para o seu negócio ou não. De novo, o dinheiro é tentador, mas muitas vezes não é nem o investidor que pode financiar o seu negócio. Pode ser que o cliente seja o grande financiador do seu negócio. Isso aí. E, Luiz, puxando assim para o lado da educação, porque assim, o Brasil ele tem um déficit muito grande em relação a investimentos. Então, se assim, as pessoas já têm um déficit em relação a investimento, já não sabem como investir, imagine em relação ao investimento social privado. Eu acho que muitos também não conhecem, não têm esse acesso. Então, assim, pensando do lado da educação financeira de qualidade, você acredita que tem alguma maneira disso melhorar através do investimento social privado, das empresas incentivarem mais causas de educação? Porque, por exemplo, na rede, a gente tem a Barcos, que é de educação financeira lá do Rio, hoje ela está bastante conhecida, tem a PayPrev, que também eles criam uma educação financeira para a pessoa que meio que poupar o dinheiro e investir em educação. E a gente também teve aqui no evento a palestra da Larissa, que era de precificação de custos. Vai ter essa semana do Brendo também de educação financeira, mas ainda existe esse déficit na educação. Como você acha que isso poderia melhorar? Olha só, Larissa, se a gente parar para olhar,
as fundações, institutos e empresas, eu posso te garantir que mais de 90% delas investem em educação. Né? E hoje, se você pegar os dados do GIF, mais de 3 bilhões de reais foram aplicados no ano passado na área social ambiental. É muito recurso, é um volume de recurso maior do que o orçamento de alguns ministérios, para vocês terem uma ideia. Né? Então, imagine um cenário se nós não tivéssemos investimento social privado atuando de maneira organizada junto aos diferentes setores. Né? E agora, com a pandemia, se você pegar todas as estatísticas de investimento privado, esse número de 3 bilhões, ele triplicou de tamanho. Tá? Agora, desafio que nós temos no investimento social privado é como é que a gente qualifica esse investimento na educação. E aí, desafio para os empreendedores. Como é que eu mostro para quem investe em educação o real valor da educação financeira? Como é que eu desmistifico o que é a educação financeira para as pessoas? Porque muita gente já vai logo achar que, se eu der educação financeira, as pessoas vão ficar ricas. Isso aí está no imaginário popular. Bobagem. Mas como é que eu ensino minimamente as pessoas a entenderem o valor do dinheiro? Como é que eu ensino minimamente as pessoas a planejarem melhor as suas vidas? Como é que eu ensino minimamente as pessoas a não serem escravas do dinheiro? Como é que eu trabalho com as pessoas consumo? Né? Como é que as pessoas aprendem e se educam para o consumo? Então, esses são alguns desafios que eu acredito que esses negócios precisam ajudar empresas, fundações, institutos que investem, então, na bandeira da educação. Se a gente for olhar como é que as empresas e institutos investem em educação, basicamente você vai encontrar 3 formas de investimento, galera. Infraestrutura para as escolas, complementação escolar ou contraturno escolar e capacitação de professores. A grande maioria faz esse tipo de investimento. Alguns têm projetos próprios, etc. Como é que você fura um pouco esta bolha sobre essas três linhas de investimento? Como é que você desafia as fundações da empresa a terem visão sistêmica sobre o problema da educação? Eu, por exemplo, Larissa, depois que entrei para a Veda City, comecei a entender esse dilema da habitação para baixa renda, galera. Quando eu estou investindo em habitação, eu também estou investindo indiretamente na educação. Sabe por quê? Se eu parar para olhar as casas insalubres no Brasil, nós temos hoje um déficit habitacional de mais de 8 milhões de moradias. Ou seja, o Minha Casa Minha Vida vai continuar existindo, porque ele precisa atender 8 milhões de residências que precisam ser construídas. Mas tem um buraco mais profundo do que este. 16 milhões de casas insalubres no Brasil. O que tu chama de casa insalubre? São casas inadequadas, que muitas vezes não tem uma janela com ventilação dentro da sua casa, que mal e mal tem um quarto que separa o casal dos filhos, casas que têm umidade, e segundo os dados do SUS, antes da pandemia, a 4ª maior causa de internações no SUS era justamente doenças respiratórias, sendo que dessas, 36% provocadas por mofo. Então, infiltração na sua casa traz mofo, traz doença respiratória. Não sei se vocês estão percebendo, agora na pandemia, se você visitar qualquer loja de material de construção, o quanto que elas estão cheias, que as pessoas passaram a se dar conta da importância da saúde da sua residência para não te expor ao risco de ter que ir para um hospital, para um posto de saúde, e acabar até se infectando com o vírus em qualquer um desses lugares. Mas esse monte de groselha que o Luiz está falando, ele não chegou até agora. O que isso tem a ver com educação? Muito bem. Se eu tenho uma casa insalubre, muitas vezes, uma criança mal e mal vai ter um quarto para estudar. Essa criança não tendo um quarto para estudar, ou o quarto dela não ter as condições adequadas, óbvio que ela não vai fazer os deveres de casa, não vai estudar dentro de casa.
Se ela não estuda, então ela não vai performar na escola. Ou, se ela tem um problema respiratório, como asma, bronquite, causada pelo mofo e a infiltração na sua casa, ela vai passar muito mais tempo drogada com medicações, visitando hospitais e postos de saúde. Novamente, ela não vai se concentrar nos estudos adequadamente. Então, se eu trabalhar para melhorar as condições das habitações, eu indiretamente acabo impactando também na área da saúde. Então, vejam, eu estou olhando sobre o prisma da habitação, como eu posso impactar a educação. Você que tem um negócio de educação financeira, pare e pense, como é que eu posso, então, impactar a educação fazendo educação financeira, seja na escola ou seja até mesmo fora da escola. Né? Enfim, aqui está um pouco o insight de ter uma visão sistêmica do problema educação, como é que eu conecto o meu negócio com essa lupa maior da educação. A gente já tem mais uma pergunta, é um mini pitch, depois uma pergunta. É o do Matheus Buffoni, ele fala boa tarde, e ele fala que é um novato no mundo do gerenciamento de negócios e está iniciando uma startup com outros 5 sócios. O foco deles é a produção de jogos eletrônicos, práticas tabu. E no ciclo de produção deles está previsto para mais ou menos 1 ano, e um dos obstáculos é liberar mais tempo dos sócios para investir na empresa. Aí ele está perguntando, nesse caso, investidor é o caminho mais óbvio para se manter nesse início? Olha, Matheus, que desafio, hein, cara? 5 sócios num negócio, eu tô imaginando aqui, teu cap table deve estar dividido pelo menos em 20% para cada um. Né? Olha só o desafio que você tem aqui de buscar investidores. Quem é que vai abrir mão aí de diminuir os percentuais de participação cada um de vocês? Logo, imagina vocês tendo uma reunião de conselho, por exemplo, e tendo que tomar decisões junto dos seus investidores anjos. Acho que isso você tem que, antes de você sair pensando em captar recursos, como é que você vai organizar esse aspecto da governança. Aqui fica uma dica para todos vocês empreendedores. Existe o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. Entra lá no site ibgc.org.br e tem uma publicação muito interessante sobre governança para startups. Onde tem ali uma série de dicas de como é que você estrutura tomada de decisão entre todos vocês sócios, na entrada de investidor anjo, como é que fica esse ciclo de tomada de decisão, que rituais você vai precisar fazer para prestar contas para os seus investidores, entre todas essas coisas. Caminho de buscar um investidor é o mais fácil? Não sei. Depende muito dos skills, das habilidades que cada um de vocês tem, entre os 5 founders. Tá? Porque muitas vezes pode ser que nem seja necessário se vocês buscarem um investidor. Como eu falei lá atrás, o teu cliente pode ser o teu grande investidor, o teu grande financiador. Né? E à medida do tempo, dependendo da velocidade que você quer escalar o teu negócio, aí sim você vai buscar um investidor. Mas lembrando, você tem esse desafio aí de toda a tua diluição e como é que você orquestra esse aspecto da governança. Fica aqui mais uma dica para todos vocês empreendedores. Tem um livro muito bacana chamado Blitzscaling. O nome é estranho, tá? Mas ele já tem tradução traduzida em português. Foi escrito por um dos fundadores do LinkedIn e ele fala de crescimento e de aceleração do seu negócio, não só baseado em investidores, como também baseado nos seus clientes. Né? Eu sei que vocês devem ter sido muito provocados pela rede P&G sobre startup enxuta, sobre design sprint, business model canvas, etc. e tal. Estágio 2, vamos olhar Blitzscaling, como é que você faz estratégia de crescimento dos teus negócios.
Então, Luiz, também tem algumas perguntas que eu já tinha recolhido antes, que nesse momento de pandemia, a melhor escolha é guardar dinheiro ou investir? Uia, olha, eu sou bem de finanças, tá? Nem as minhas finanças eu consigo administrar direito. Essa onda de investimento social mesmo, seria melhor guardar, por exemplo, o empreendedor está nessa zona de pandemia. Para ele, seria melhor ele guardar dinheiro e talvez parar o negócio ou ele investir no próprio negócio? O empreendedor precisa olhar primeiro o tamanho do cobertor dele. Né? Depende do qual é o caixa que ele tem, quanto tempo ele segura a onda com esse caixa. Se o cobertor é curto, ele aguenta 2 meses, ele precisa parar, rever, de repente ele tem colaboradores, aliás, o quanto que é imprescindível para ele algumas premissas do seu negócio. Por exemplo, eu tenho visto muitas empresas que têm sacrificado o caixa em detrimento de manter os empregos das pessoas. Essa é uma escolha de muitas empresas. Eu acredito que as empresas que estão optando em primeiro lugar por manter as pessoas são as que mais rapidamente vão se reerguer no pós-crise. Tá? É só você fazer as contas básicas, porque as empresas estão demitindo gente até levantar fundos de novo, recontratar gente, vão gastar uma energia muito grande, e quando você acordar, o teu concorrente já está anos-luz na sua frente, em termos de número de clientes, etc. e tal. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro quais são as suas premissas enquanto negócio, enquanto empreendedor, que você não abre mão neste período de pandemia. Feitas essas premissas, qual é a ginástica que você vai precisar fazer em termos de caixa para você manter essas premissas de pé? Agora, se a tua premissa for caixa, não tem problema nenhum, né? Em primeiro lugar. Mas você vai ter que tomar algumas decisões difíceis, como, por exemplo, ter que desligar pessoas caso você já tenha um número de colaboradores, mesmo que seja 2 colaboradores. Reduzir o teu próprio prolabore, né, o dinheiro que você ganha com o teu negócio. Talvez vai ter que dividir o seu tempo até com um emprego formal ou com outras estratégias aí de trabalho para você garantir pelo menos a tua renda como empreendedor e tocar no paralelo ao teu negócio. Mas, lembre-se, se você toca em paralelo ao teu negócio, risco de, na hora de você buscar um investimento, você sofrer bastante, porque as perguntas que os investidores mais fazem qual é o tempo de dedicação para o teu negócio. Eles não vão investir em algo que você mal acredita. Né? E aí você tem que olhar qual é a tua estratégia de crescimento médio e longo prazo do seu negócio. E aí isso vai determinar o que é melhor. Eu invisto meu dinheiro em quê? Deixo aplicado esse dinheiro ou vou torrar dinheiro em estratégia de crescimento para o negócio? E aí depende muito qual vai ser a estratégia que você vai adotar. E eu gosto sempre, Larissa, de procurar ser um estrategista. Então, a primeira coisa que eu recomendo para todos vocês, empreendedores, pensem sempre, antes de mais nada, qual é a estratégia de vocês. Para onde vocês querem ir. Qual é o objetivo final que vocês querem chegar com os seus negócios. Se isso não estiver muito claro, não estiver muito azeitado, você investir dinheiro em poupança, CDB, ou queimar dinheiro em infraestrutura, em contratar gente, você pode se frustrar porque você não gastou energia pensando na sua estratégia, onde você quer chegar. Luiz, assim, nesses empreendedores que estão aí ouvindo tanto de investimento, já devem estar burlando um plano para procurar algum investidor. Como você já trabalha com isso, quais são os principais pontos que vocês avaliam na hora de decidir se vão investir no negócio ou não? Olha só, como eu falei, a gente não só trabalha com empreendimentos de impacto. A gente trabalha com startups também, do que eu chamo de mainstream. São startups mais tradicionais, né, do que a gente tem visto. Uma coisa importante que a gente olha, qualidade do empreendedor. Né, a experiência que o empreendedor tem,
o brilho no olho que esse empreendedor tem, a vontade que ele tem de fazer a diferença, o quanto que ele vai se dedicar para esse negócio. Né? É o que eu costumo falar para muitos empreendedores e para muitos mentorados. Se você não tem brilho no olho para vender aquilo que você acredita, não ache que eu vou ter brilho no olho de acreditar que o seu negócio vale a pena eu investir. Em primeiro lugar, você tem que vender muito bem o seu peixe. Só que não é só vender, você tem que entregar. Né? Porque também a gente conhece um monte de bons empreendedores de palco, que fazem um pitch lindo e maravilhoso, slides cheio de efeitos, cheio de imagens lindas. Mas na hora do vamos ver, na hora de entregar, porque empreender é 80% transpiração e 20% inspiração. Esse é o tipo de empreendedor que a gente gosta, o cara que mais transpira do que inspira. Segundo aspecto, tecnologia. A sua tecnologia é uma boa tecnologia, ela atende de fato uma dor de mercado, ela é uma tecnologia que nasce ultrapassada ou não, ela é uma tecnologia facilmente copiável e facilmente matável. E aí, outro aspecto que a gente olha é potencial de mercado. Né? Quantas pessoas você espera, pessoas ou empresas, se for um negócio B2B, você espera atender, qual é o tamanho deste mercado, quais são as perspectivas de crescimento e de faturamento da sua empresa. Essas três coisas para a gente são vitais. O empreendedor, a tecnologia, o empreendedor ou o time de empreendedores também vale, tá? Tecnologia e qual o mercado, e quando a gente fala de mercado também, eu estou falando de dor que você quer resolver com o seu negócio. Agora a gente tem uma pergunta da minha xará, Larissa Dornelles, uma amiga que empreende com reforma para baixa renda e que ela não pôde estar aqui hoje para te assistir. Mas ela vai fazer a pergunta por ela. Opa. Então ela falou que uma coisa que a amiga dela tem dificuldade é que mesmo fazendo por um preço social, os clientes que ela trabalha estão acostumados a fazer uma casa inteira só com um pedreiro, que é muito mais barato, mas pode dar problemas e fazer a pessoa gastar até mais depois. Então ela quer saber qual seria o melhor caminho para virar o negócio nesse caso. Tentar pensar em algo B2B, fazer o marketing a longo prazo mostrando quais as vantagens de fazer uma reforma de mais qualidade, e ela queria saber qual seria o melhor caminho. Vamos lá, Larissa. Das experiências que eu conheço de negócios sociais bem-sucedidos ou que estão crescendo. Primeira coisa, você ter um fluxo de caixa que te permita dar crédito para a população de baixa renda. A hora que você mostra que quando o morador pode te contratar o seu negócio e pagar parcelado, é o que ele não vai conseguir, em geral, com um pedreiro. Então, o crédito é um mecanismo fundamental para este tipo de negócio. Segundo aspecto, como é que você vende os ganhos comparando ela contratar o teu negócio versus contratar um pedreiro. O que eu quero chamar aqui a atenção? Garantia. O pedreiro não vai conseguir te dar garantia, muitas vezes, da obra que ele faz. Você, como empresa, vai assinar um contrato com este morador e durante, sei lá, 12 meses, se ela tiver qualquer problema com a obra, você tem que prestar garantia. Então, você traz segurança para este contratante. E você precisa vender isso daqui para ele. Terceiro aspecto, orçamento da obra. Você precisa mostrar por A mais B que contratar um negócio social sai muito mais barato do que contratar um pedreiro. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitos dos negócios sociais de reforma oferecem já, inclusive, o projeto de reforma. Tudo bonitinho ali no CAD, planejadinho, etc. Com isso, você consegue dimensionar muito melhor material, tempo de execução da obra. Você contratar um pedreiro diretamente, gente, para quem já contratou pedreiro e fez obra em casa, o pedreiro vai te pedir uma quantidade de material e ou vai sobrar muito desse material, que vai ficar lá parado, você não sabe o que você faz com esse material, ou vai faltar e ele vai ficar te pedindo
material o tempo inteiro durante a obra. Mais uma vez, a questão de segurança que você precisa vender para o contratante. Contratando você, você vai entregar material adequadamente. Ele não vai gastar nenhum tostão a mais daquilo que não estava planejado. Né? Então, como é que você, através do seu negócio, demonstra valor para o contratante ao comparar você com o pedreiro diretamente? Lembre-se de 3 dores que existem na construção civil, tá? Isso vale para os negócios, vale para quem contrata. Velocidade de execução das obras. Como é que você mostra que você vai entregar a obra no prazo e até relativamente rápido? Só que com cuidado. Muitas vezes o pedreiro não sabe aplicar um determinado tipo de material e ele vai comprometer a qualidade da sua obra. Segundo aspecto, reduzir desperdícios no canteiro de obras. Como é que o teu negócio, de novo, vai dimensionar produto adequadamente e não vai sobrar e nem faltar material durante a obra. Terceiro, redução de custos. Como é que você mostra que fica mais barato fazer contigo do que fazer diretamente com um pedreiro? Última dica, traz para o seu negócio os próprios pedreiros da comunidade, até para você não ganhar inimigos locais, e também capacitar esses pedreiros para que no futuro, quando eles deixarem o teu negócio, sejam também profissionais mais conscientes sobre o papel deles como profissionais. Luiz, durante a conversa apareceu uma dúvida para mim. Pode ser um pouquinho polêmica, mas assim, em relação a investimentos, do investimento social. Já aconteceu de você investir, né, da sua equipe investir em algum negócio e ele não virar? Já aconteceu, Larissa, recentemente, a gente investiu em uma startup. Não vou ficar aqui expondo qual é o tipo de negócio para proteger o empreendedor, mas o que a gente percebeu dos porquês que não deram muito certo, fazendo primeiro uma autorreflexão, a gente não conseguiu entender adequadamente o core business dele e conseguir então vender, ser um parceiro que pudesse comercializar a solução dele junto à indústria da construção. Outro aspecto que a gente percebeu é que o empreendedor tem muito mais características de empreendedor, de uma consultoria de negócios, seja de social ou ambiental, do que o empreendedor de startup. São perfis bem distintos, tá, galera? Consultoria, você está baseado ali na sua capacidade operacional, capacidade de entrega, que não vai ser muito grande, você não vai conseguir ter milhares de clientes ao mesmo tempo. A não ser que você saia criando e que você espere ser uma McKinsey, uma Accenture, uma grande empresa de consultoria. Mas que ainda assim é precisar de uma pitada de empreendedor de startup. A outra coisa é você ser empreendedor de startup, você tem que ter um outro modelo mental, que é de escala rápido, de testar rápido, pivotar e para lá. O que a gente percebeu neste negócio é que ele tem muito mais competências deste empreendedor de consultoria, que vai trabalhar com 5, 10 clientes que o pagam muito bem, versus um empreendedor de startup que vai ter milhares de clientes. E aí, quando a gente olhou para o business case do negócio dele, aí a gente teve a certeza, isso aqui não traz a rentabilidade que a gente espera no médio e longo prazo. E é normal a gente quebrar a cara, tá, Larissa? Aliás, um dado para vocês, tá? De conversas que eu tive com alguns fundos de investimento. Em geral, você vai ver em muitos fundos de investimento uma carteira de 10 negócios investidos, tá? Desses 10, 3 vão quebrar. 4 vão empatar o teu investimento e 3 vão te dar lucro. E esses 3 pagam todo o investimento dos outros 7 que você fez. E aí, em qual grupo você quer estar dos 3? Dos que quebraram, dos que empataram ou dos que trouxeram lucro para o investidor e para você também? E agora o contrário, assim, o que diferenciou muito um negócio que você investiu e deu certo? Se eles tinham algum diferencial dos outros negócios
fez dar certo? Olha só, a gente acabou de comprar uma startup. Ela ainda não deu lucro, tá? Porque startup vai dar lucro em 6, 7 anos, tá, galera? Os 2 primeiros anos você vai queimar dinheiro como investidor. Você vai perder dinheiro. Né? O que nos brilhou a atenção nessa startup? Primeiro, o empreendedor. O cara gastou 1 ano desenvolvendo o produto dele, tá? Que é uma tecnologia bárbara para a indústria da construção. Ele testou todos os caminhos da tecnologia dele, pivotou várias vezes o modelo de negócio, mostrou que é um cara resiliente, mas depois de 1 ano dele testar o produto, ele pôs a faca nos dentes e saiu para vender. E aí o cara começou uma curva de crescimento muito interessante. Quando a gente fez a análise de valuation dele, a gente ficou bem impressionado com o potencial dessa startup. Então, a primeira coisa que a gente olhou foi o empreendedor, o quanto que ele transpira e o quanto que ele inspira. Né? Esse primeiro aspecto. Outra coisa é aquilo que eu falei para você lá no começo, né? Agora há pouco. Tecnologia. A tecnologia dele é bárbara. Olhando no Brasil, não vimos concorrentes. Ela é vulnerável que a qualquer momento pode ter um concorrente direto que o destrua. Mas até aí, a gente pode ir construindo capacidades. Aliás, esse é um outro aspecto da tecnologia. Curiosidade para a galera que está empreendendo. Você sabe por que a China copia tanto qualquer tipo de produto globalmente? Não é só uma questão de competitividade internacional, mas de competitividade local dentro da própria China. Por que eles fazem isso? Porque eles criam, então, um ambiente competitivo entre os empreendedores. Porque força você, com o local, a trazer uma série de ganhos para o teu negócio que te blindem, que construam muros em cima do seu negócio, em que o seu concorrente não vai conseguir copiar na mesma velocidade e igual a você. Por isso que os chineses fazem muita cópia, para criar uma estratégia de proteção do próprio ambiente empreendedor chinês. Então, por isso, a gente viu nessa tecnologia um potencial da gente trabalhar e plugar com outras tecnologias e construir esses muros que protejam essa tecnologia perante qualquer ameaça de concorrente ao longo do tempo. A Larissa mandou mais uma pergunta. É claro que quem investe vai querer algo minimamente escalável. Mas ela quer saber se você acha que dá para vender algo no modelo de escala, porque ela tem a impressão que o investidor só está investindo se for um modelo digital. Olha, não necessariamente, tá, Larissa. Vou te dar um exemplo. O próprio Vivenda, que é um negócio de impacto social, que trabalha com reforma de moradia para baixa renda. O Fernando Assad tem tido muito boas rodadas de investidores, e ele não trabalha tanto com o digital. Apesar dele agora estar implantando tecnologias dentro do negócio dele, mas a tecnologia é muito mais como ferramenta para viabilizar o negócio do que escalar através da tecnologia. Né? Você tem aí uma Plano Social que tem tido também experiências muito interessantes e eles contratam ex-detentos para produzir roupas, bolsas com tecidos baseados em algodão orgânico e etc. Então, não necessariamente escala significa ser só com tecnologia, tá? Tem muito empreendedor conseguindo bons investidores porque eles provam que tem oportunidade de mercado. Lembra que eu falei para vocês? 16 milhões de casas insalubres. O Fernando bate nessa tecla. Olha que mercado a gente tem aí potencial para fazer reforma de moradia para baixa renda. Então, estudar bem o mercado onde você quer atuar pode te desmistificar esta questão da escala através do digital. Ela disse
que não seria o modelo de escala, ela está falando modelo de escala. Só dá para vender parte do negócio em modelo de Desculpa, Larissa, o sinal cortou, eu não consegui pegar a segunda parte da pergunta dela. Ela disse que não era escala, ela estava querendo saber do modelo de escola, mas que conseguiu responder a pergunta dela. E o Matheus Buffoni está perguntando, que dele é a última pergunta, que a gente já deu tempo, mas disse que você falou agora desse exemplo das moradias, se funcionaria no modelo de franquia, essa escala. Funcionaria tranquilamente. Eu conheço também uma outra startup que a gente, inclusive, acelerou, e somos investidores, que é a Docilar, que fica em Santa Catarina. O modelo de negócios dele é baseado em franquia. Então, ele cria franqueados em diversas comunidades, que então operam dentro das comunidades as reformas de moradia para baixa renda. Que é um outro exemplo de negócio bem interessante que opera em sistema de franquia, em escala, Saladorama, que vende saladas, alimentação saudável em comunidades de baixa renda. Tem nada de tecnologia ali com ele. E ele está conseguindo dar escala. Outro modelo de escala que aí não é nem negócio social. Olha o que o Eduardo Lira está fazendo com a Gerando Falcões, se associando a ONGs em várias comunidades e criando as unidades da Gerando Falcões, né? Aportando aportando conhecimento para essas organizações sociais que atendem base da pirâmide. Isso aí. Muito obrigada, Luiz. A gente já tomou bastante seu tempo, já deu aqui 4 horas. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Para a gente é uma honra. Eu espero que você tenha ficado muito feliz com esse convite. E com certeza o pessoal gostou muito das suas dicas e vão aplicar com toda certeza. Legal, Larissa, eu te agradeço muito pelo convite. É sempre um prazer. Toda vez que eu penso em grande, a Rede PG me convidar, sempre que eu puder com a minha agenda, vai ser um maior prazer participar de conversas com vocês, de mentorias com os empreendedores. Quem quiser depois bater alguns papos, ou acompanhar algumas dicas no meu LinkedIn, eu sempre publico artigos, eu sempre publico coisas desde o que eu leio, a coisas que a gente está fazendo e etc. Fica aqui a dica, pode me seguir lá, e também, na medida do possível, eu sou sempre muito acessível para trocar algumas ideias por ali também e tirar algumas dúvidas, tá, galera? Ok, muito obrigada, Luiz. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Se cuidem.